Tem crente que, se não for na igreja, ele nunca lê o livro de Apocalipse, que ele tem medo, né? Apocalipse 21, só volta uma folha aí. Apocalipse 21, diz assim a palavra: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você pode glorificar a Deus por essa promessa? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem, que tem resistido os ataques do maligno em todas as eras, em todos os tempos. Muito obrigado porque o teu Espírito Santo tem guiado esta igreja, tem guiado o teu povo, a igreja brasileira, a igreja universal em todos os cantos. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos por isso. Ó Deus, perdoa as negligências que temos cometido em relação ao estudo da palavra. Nos ajuda, nesse momento, a entendermos mais do que tu queres para nós. Que o teu Santíssimo Espírito possa nos guiar, nos abrir o entendimento, nos abrir o coração para uma nova vida. Aqueles que estão afastados, que possam retornar à comunhão contigo. Aqueles que nunca te aceitaram como Salvador, que tomem essa decisão esta noite. Aqueles, ó Deus, que estão com uma vida desconcertada, o altar está caído, está destruído, que o Senhor possa regenerar, restaurar nesta noite, e que a tua mensagem seja com grande efeito, ó Deus, de restauração, de salvação nesta noite. Para a honra e glória do teu nome é que eu te peço. Nos transforma, nos guia, para que o teu nome seja glorificado aqui na terra, como já é glorificado no céu. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amados, o livro de Apocalipse. Eu já preguei em outras ocasiões aqui, acho que umas 2 vezes, ou uma, já falei sobre o livro de Apocalipse. Tivemos também o pastor Caetano, que pregou recentemente sobre o livro de Apocalipse. E hoje eu vou me deter no capítulo 22. Mas antes eu quero lembrar você, alguns talvez não saibam, não lembrem, mas quem escreve o livro de Apocalipse é aquele que foi o discípulo amado, né? Chamado, auto-intitulado discípulo amado, João. Não é o João Batista que batizou Jesus, mas é o discípulo de Jesus. Ele também, acredita-se, né, a maioria dos teólogos acreditam que foi ele também que escreveu, além do Evangelho, ele escreve primeiro a primeira carta de João, a segunda e a terceira, e aqui culminando com o Apocalipse. João, ele foi aprisionado, ele viveu, obviamente, né, no tempo de Jesus, ele andou com Jesus, ele foi um dos discípulos, ele foi testemunha ocular, ele viu o que Jesus fez, e ele viveu, e essa carta ele escreve no ano 95, quando o imperador era Domiciano. Pense em um imperador cruel. Então ele viveu nesse tempo. O imperador ele queria sufocar o crescimento da igreja de Cristo. Então ele decide que todas as lideranças deveriam ser, que estavam vivas ainda, deveriam ser perseguidas, martirizadas, e aprove ao Senhor que João não fosse morto, mas que ele fosse enviado para uma ilha. E nessa ilha ele tem o privilégio de ter uma grande visão. Alguns acreditam que João teve os seus olhos perfurados. Não é unanimidade isso. Mas se João teve os olhos perfurados, é interessante porque ele não via mais as coisas desse mundo, ele estava limitado pela sua condição física. Mas espiritualmente, Deus o levou para algo sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer conosco. O apóstolo Paulo diz que ele não se guiava mais por vista. Não são as coisas terrenas que limitam o entendimento dele. E essas coisas terrenas não devem limitar a nossa compreensão das promessas de Cristo. E o mundo zomba de nós. Eles dizem que nós cremos
monte de mitos, lendas, histórias da carochinha, livros inventados e sabe Deus o que mais que eles falam que nós cremos. Eles dizem que nós somos alienados. Eles dizem que nós não racionalizamos. Ao longo da história da filosofia, ao invés de o homem ascender na sua compreensão, no seu entendimento, no seu intelecto, nós estamos vendo os absurdos de um decréscimo, de uma queda, de um despencar de racionalidade. Mas o que nós estamos vivendo hoje é um desprezo sobre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é ético, aquilo que é moral. Aqueles que deveriam salvaguardar o conceito de justiça são os que mais promovem a sensação de insegurança jurídica nesse país. Não querem mais permitir que os bebês tenham direito à vida. Querem liberar o acesso a todo tipo de vício, drogas, porque se as pessoas estiverem fora de si, é muito fácil controlá-las. É o que está acontecendo na Califórnia. As pessoas lá que são aprisionadas pelas drogas, lá nos Estados Unidos, existem espaços que mais parecem a Cracolândia. E o governo garante a elas um salário, e com esse salário, imagina o que elas fazem. Obviamente elas vão consumir mais drogas. E aí elas não precisam se preocupar, porque se esse dinheiro elas reclamarem que é pouco, o Estado garante a elas que elas podem praticar pequenos furtos, que a polícia não vai incomodá-las. E aí você vê vídeos pipocando pela internet de pessoas viciadas entrando nas lojas, roubando. A polícia está do lado de fora, não pode fazer nada. Isso é justiça? Isso é lógico? Você acha que isso é lógico? E a polícia não pode fazer nada, porque está na lei, é garantido ao pequeno infrator. Porque onde há o caos estabelecido, é fácil controlar as pessoas. E é isso que o governo desse mundo quer fazer. E eles têm como modelo todos esses absurdos, que não é novidade, já acontece ao longo das décadas. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, o que a gente tem que entender é que há uma esperança. Não acaba aqui. Essa loucura que a gente vê, pessoas que deveriam garantir o acesso à saúde, à educação, à justiça, a uma qualidade de vida, estão mais interessados em se perpetuar no poder e desviar os recursos, e a sensação de impunidade está aí, latente aí na sociedade. O livro de Apocalipse vem trazer esperança, vem trazer uma promessa para nós, de que o justo juiz está voltando. Ele vai julgar as supremas cortes, ele vai julgar os presidentes, os reis, as rainhas, ele vai julgar aqueles que foram contra o plano natural de Deus, vão estar diante do grande trono branco. Inclusive o capítulo 20 de Apocalipse narra esse grande julgamento. E a palavra de Deus diz também que grandes e pequenos, poderosos, indigentes, todos estarão diante dele e vão ter que prestar conta das suas ações, das suas decisões. E eu não quero te assustar, eu só quero trazer a verdade para você. Todos nós estaremos diante de Deus. Isso é maravilhoso. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito testifica que nós pertencemos a Deus. Então, se você procura andar em Espírito, como orientou o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, se vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Não temos o que temer. O retorno de Cristo vai ser a entrada, por meio de Jesus, para a glória eterna, para a vida eterna. João viu, nós lemos aqui, o novo céu e a nova terra. Ele afirmou que lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, morte. Eu lembro quando a minha avó Idalécia morreu, nossa família
nós fomos até lá e foram reunidos ali netos, bisnetos, tinha muita gente, descendência dela. E a gente então chegou aquele momento depois do velório, que na verdade foi um culto de celebração a Deus. Nós agradecemos, olha como é a celebração dos crentes. Nós estávamos celebrando a Deus a oportunidade de descendermos de alguém que depositou a sua fé em Jesus, e ela nos ensinou. E alguns dos meus primos estão aqui também, meus familiares diretos, né? Estão aqui e sabem do testemunho da minha avó, porque a gente sabe que vai chegar a hora de que a gente vai também passar pela morte, ou então passar pelo arrebatamento, e todos estaremos diante de Deus. E eu lembro que eu estava fazendo as filmagens, né? Tirando fotos. Chegou o momento de enterrá-la. Na hora que desceram o caixão, foi uma gritaria, o pessoal chorando. E na mesma hora me veio assim uma ideia da minha avó diante de Deus. E eu não me contive, e eu falei bem alto: gente, por que vocês estão chorando? Ela não está aí, não. Ela está em pé diante do Senhor, louvando e glorificando o seu nome. Ela não é ela aí. E alguns começaram a glorificar a Deus. E eu vi alguns ali já contendo o choro. Porque a imagem que a gente tem que ter não pode ser limitada por um buraco no meio da terra dizendo acabou. Não. É espiritual. E João viu. João foi levado numa visão. Ele viu coisas inenarráveis que não se pode descrever para ninguém. E o que João tenta fazer, então, no livro de Apocalipse, é descrever. O livro de João, ele é evitado por muitas pessoas. Perdão, o livro de Apocalipse, que é o livro de João, ele é evitado por muitas pessoas porque ele tem muitos símbolos. E é uma característica da literatura apocalíptica. E é interessante, eu vi um comentarista falando que essa carta provavelmente passou pela mão de alguns soldados, né, como acontece hoje, ou deveria acontecer em alguns presídios, né, a autoridade ali dá uma lida na carta, para ver o conteúdo. Então, você imagina um soldado romano ou um centurião romano lendo isso aqui e dizendo: rapaz, que negócio é esse? Dragão? Uma meretriz? Que história é essa? Satanás acorrentado? Esse cara até é doido. Entrega essa loucura para esse povo aí. Mas quando essa carta chega na mão da igreja, a igreja sabia exatamente do que João estava falando.